Olá você, meu amigo, minha amiga, técnico em cursos, tudo certinho? Eu sou o professor Bruno Lira, sou professor de Direito Administrativo e eu estou aqui para a gente continuar o nosso curso de licitações e contratos seguindo as regras da nova lei. Gente, é o seguinte, seguindo aqui a nossa sequência sobre modalidades licitatórias, vamos conversar agora sobre o diálogo competitivo, nossa última modalidade de licitação. Ok, primeiro ponto, diálogo competitivo. O que é que a gente vai conversar? O que é que a gente precisa conversar sobre diálogo? Pessoal, o diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação. Essa nova modalidade, eu vou até trazer você um pouco mais perto de mim aqui para a gente conversar sobre. Essa nova modalidade licitatória, gente, ela tem como base a matriz, a espinha dorsal dessa modalidade de licitação é quando a administração pública ela tem um problema sem solução. É quando a administração pública, gente, ela tem um problema sem nenhuma solução adequada em vista e precisa ir até a administração pública pedir a opinião da sociedade. Então, para isso, ela vai realizar diálogos com interessados em participar desse procedimento. Ela realiza diálogos com interessados para que esses interessados possam sugerir algum tipo de resposta, algum tipo de solução para aquela situação que não tem ainda nenhum tipo de solução. Porque, perceba, é diferente dela fazer, por exemplo, ela vai fazer uma concorrência para construir uma estrada. Beleza. Ela já sabe que vai fazer uma estrada. Ela já sabe quais são as especificidades dessa estrada. Ela já sabe o projeto da estrada. Ela já sabe tudo. Ela já sabe que a estrada é daqui para ali, o tamanho, tudo. Então ela vai contratar uma empreiteira apenas para construir a estrada. Mas o projeto está pronto, vamos supor. Mas aqui não, gente. Aqui ela não tem ideia de como fazer. Ela não tem ideia de que solução dá para aquele tipo de problema. Por exemplo, ela está com um grande problema de mobilidade urbana em determinado trecho de uma grande avenida da cidade. Tem uma grande avenida no município e ela está com um problema de mobilidade urbana. Por quê, professor? Porque está um caos naquela avenida, um trânsito muito grande, todos os dias, e está impossível, ela precisa resolver esse problema. Foi inclusive promessa do prefeito, quando o prefeito foi eleito, disse, olha, eu vou resolver o problema da avenida X. Mas ela não tem ideia, ela não sabe como resolver. Então o que é que ela pode fazer para resolver esse problema? Vamos lançar um diálogo competitivo? Porque eu lanço o diálogo competitivo e eu vou perguntar para a sociedade, e aí, quem tem ideia de como a gente faz para resolver esse problema aqui? E aí vai um diz assim, olha, para resolver esse problema aqui, eu sugiro você fazer um viaduto. A gente faz um viaduto. O viaduto é assim, assim, assado, o projeto é assim, assim, assado. A gente faz esse projeto bem direitinho e vai resolver o problema. O outro diz, olha, para resolver esse problema, eu sugiro uma duplicação da via. Faça uma duplicação que vai ter mais espaço, vai dar tudo certo. Aí o outro projeto diz assim, olha, para resolver esse problema aqui, basta colocar uma rotatória. Colocando uma rotatória aqui, os problemas acabaram. Então vocês perceberam? Cada um vai sugerindo aquilo que acha que resolverá o problema da administração. Tá bom? Essa é a espinha dorsal do diálogo competitivo. E aí, esse diálogo competitivo são diálogos para identificar possíveis soluções que não são conhecidas pela administração pública. É assim que a lei nos traz, tá? Essa modalidade é uma modalidade excepcional. A lei ela diz exatamente quais são, pessoal, os casos em que a modalidade diálogo competitivo pode ser utilizada. Ela traz um rol taxativo, que nós vamos ver já na próxima tela, tá? No artigo 32. O artigo 32, ele diz quais são os casos, as hipóteses de utilização do diálogo competitivo. Então, é uma modalidade excepcional quando os procedimentos normais não forem suficientes para a contratação necessária. E aí, quando os procedimentos normais não atenderem o que é necessário para a gente fazer o contrato, para a gente executar o objeto, a gente faz por meio do diálogo competitivo. Beleza? Ok? Aqui, gente, eu faço uma questão de observar com vocês que o diálogo competitivo, ele é um meio de desburocratização do contrato. Por quê, professor? Da contratação, por quê? Vamos supor, quando a administração pública, ela antes tinha um problema a ser resolvido e não sabia como resolver esse problema. O que é que ela fazia? Ela fazia 2 licitações. Primeiro ela fazia uma licitação, gente, para contratar um projeto que resolvesse o problema. Aí ela fazia uma licitação, fazia um contrato, pagava por aquilo, acabou, pronto. Aquele projeto ficava guardado.
ela depois, quando tivesse orçamento disponível, ela fazia uma nova licitação, um novo contrato para o empreiteiro executar aquele projeto. Era muito mais moroso. Hoje em dia não. Com diálogo competitivo, não precisa mais disso. Desburocratiza a situação. Faz uma licitação só, que é o diálogo competitivo, só que esse diálogo ele vai ter duas fases. Ele tem uma fase ali que é uma fase de diálogo, em que as pessoas vão apresentar suas soluções, e depois, quando a solução ou as soluções forem escolhidas, ela vai de fato executar o objeto daquela solução escolhida. Tá bom? Então por isso que ele traz o diálogo competitivo, ele traz uma certa desburocratização. Ok. A administração ela abre espaço aqui, gente, para permitir que o particular traga soluções e inovações para resolver os problemas do órgão. É também, além de ser uma desburocratização, é um procedimento mais participativo, né? Eu abro espaço para a sociedade resolver os problemas da administração pública. Somente se usa o diálogo competitivo quando a solução exigir uma inovação ou adaptação de solução disponível no mercado. Também é uma característica que também está muito presente nas questões, né? A questão diz, olha, a solução, para esse caso, exige uma inovação ou exige uma adaptação de uma solução disponível no mercado. A solução que a gente precisa aqui, a solução que tem disponível no mercado, ela não é suficiente para atender o problema. Eu preciso de uma adaptação dessa solução. E a gente faz um diálogo competitivo, tá bom? Critério de julgamento. Qual é o critério de julgamento para o diálogo competitivo, professor? Gente, a lei fala que o diálogo competitivo, ele tem critério de julgamento próprio. Então ele traz critérios próprios de julgamento, porque a lei não prevê expressamente. Então qual é o critério de julgamento do diálogo competitivo? Podemos dizer, são critérios próprios. A lei não prevê expressamente. Isso deve estar previsto em edital. Então o edital deve prever qual o critério de julgamento do diálogo competitivo, tá bom? Não é obrigatoriamente um desses que temos aqui no rol específico na lei. Ok. Sobre a comissão de licitação. Gente, eu falei com vocês lá no início, quando a gente falou sobre os agentes públicos na contratação, e eu repito agora, no diálogo competitivo é obrigatória a participação de uma comissão de licitação. O diálogo competitivo ele não pode, pessoal, não pode ser conduzido por um agente de contratação, apenas uma pessoa, não. Aqui, no diálogo competitivo, tem que ser obrigatoriamente uma comissão de licitação. E essa comissão de licitação, pessoal, ela tem algumas características que eu vou falar para você aqui. Primeiro, no mínimo, 3 pessoas, 3 membros. 3 membros. Mínimo 3 membros. Esses membros, pessoal, eles precisam obrigatoriamente ser servidores efetivos. E aqui eu vou ter que tirar minha imagem para poder escrever para você direitinho. Servidores efetivos ou servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Empregados públicos do quadro permanente. Ou seja, concursado, né, gente? Empregado público concursado. Então, resumindo, são no mínimo 3 membros, e esses membros obrigatoriamente devem ser concursados, tá bom? Sejam servidores estatutários efetivos ou sejam empregados públicos seletistas concursados, tá bom? Ok. Além disso, outra coisa importante na comissão de licitação, gente, é que a administração pública pode contratar profissionais para assessoramento técnico. Vou colocar aqui, ó. Assessoramento técnico. Pronto. A administração, gente, ela pode contratar um assessoramento técnico para auxiliar essa comissão de licitação. Ela vai auxiliar essa comissão de licitação. E tem 2 características sobre esse assessoramento técnico que eu queria deixar aqui para você. Eu vou colocar aqui para você, tá? 2 características importantes sobre esse assessoramento técnico. Eu tenho um espacinho pequeno aqui, eu vou colocar. Primeiro, essa comissão, eles assinaram um termo de confiabilidade. Confiabilidade. Professor, o que é que significa isso? Eles vão assinar um termo, gente, é uma espécie de confidencialidade. Ou seja, primeiro, é um termo de que as informações ali
elas, quando forem necessárias, devem ser informações confidenciais. Primeiro ponto. Segundo ponto é que eles têm que assinar um termo de responsabilidade mesmo, né? De que eles vão realmente se responsabilizar pelo assessoramento técnico fornecido ali para a comissão. Ok. Além desse termo de confiabilidade, gente, além desse termo de confiabilidade, eles devem abster-se de exercer atividades que conflitam interesses. Que conflitam interesses. Nossa, foi no final aqui, ó. Pronto. No meado aqui. Quase que não dá para escrever, mas ficou legal, deu para escrever. Gente, então, deixa eu colocar a imagem um pouquinho mais em cima. Acho que eu tenho uma opção aqui. Oh, beleza. Dá pra gente visualizar. Então aqui é o seguinte, olha só. O que é que vai acontecer? Eu tenho uma comissão de licitação. Essa comissão de licitação deve ser composta por, no mínimo, 3 membros. Esses três membros precisam ser concursados, sejam efetivos estatutários ou sejam empregados públicos seletistas, mas precisam ser concursados. Ok. Essa comissão, gente, ela pode contar com o apoio do assessoramento técnico. E vai ser uma empresa privada, né, por exemplo, um assessoramento técnico por profissionais privados para ajudar essa comissão de licitação. Esse assessoramento técnico, gente, esses profissionais devem assinar um termo de confiabilidade e eles devem abster-se de exercer atividades que conflitam interesse. Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo. A empresa, ela vai prestar um assessoramento técnico para a comissão de licitação. Então é óbvio, vamos supor que seja uma licitação, pessoal, para esse viaduto que eu falei para você. Então foi uma empreiteira que foi lá para fazer uma empreiteira que foi Perdão, uma empreiteira não. Voltando. Um órgão que queria resolver um problema de mobilidade urbana ali do município. E aí ele vai constituir uma comissão de licitação para fazer o diálogo competitivo. Aí ele contrata uma empresa para assessorar. Tudo certo. Ok. Essa empresa, gente, ela não pode, por exemplo, naquela mesma licitação, assessorar outra empresa que quer participar dessa licitação. Percebe que conflito de interesse? Então teria, por exemplo, uma mesma pessoa jurídica, uma mesma empresa, ou então mesmo profissional, que estaria prestando serviço para a administração pública por meio da comissão, por meio de um assessoramento técnico, e ao mesmo tempo prestando serviço para o licitante. É conflito de interesse, gente. O interesse do licitante é diferente do interesse da administração. O interesse do licitante é ter lucro. O interesse da administração é resolver o problema gastando pouco para isso. Deu para entender? Compreende? Então, nesse caso aqui, seria conflito de interesse, não pode. Então, reforço, eles, quando vão prestar esse assessoramento técnico, eles devem abster-se de exercer atividades que conflitam o interesse com a administração pública. Tá bom? Esse exemplo foi um exemplo muito típico que eu falei, muito claro, muito simples, mas é um exemplo que dá para você visualizar e cabe outras situações também. Ok, deixa eu voltar para o meu lugar aqui, perfeito. Vamos ver o que fala, pessoal, o artigo 6º sobre o conceito do diálogo competitivo. Afinal, o que é esse diálogo competitivo de acordo com o artigo 6º da Lei de Licitações? Pessoal, o diálogo competitivo, segundo o artigo 6º, inciso 42, ele é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes. Ora, se a sua prova falar em diálogo, meu amigo, não tem como você marcar outra coisa que não seja o diálogo competitivo, né? Diálogos com licitantes, previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Perfeito. Depois de encerrar o diálogo, os licitantes vão lá e apresentam uma proposta final. Tá bom? Esse é o conceito aqui para diálogo competitivo. O artigo 32, pessoal, ele traz quais são as hipóteses de cabimento do diálogo competitivo. Quando pode se utilizar o diálogo competitivo? É um rol taxativo, tá bom? Então o artigo 32 diz assim, ó, a modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, então vejam, só tem nas situações. Primeiro, quando a administração vise contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológico-técnica, olha, inovação é uma grande característica do diálogo competitivo.
Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Outra coisa, ó, adaptação de soluções, isso é chave para a sua prova. A adaptação de soluções, vê isso em uma questão, é diálogo competitivo. Ou C, quando a administração quer contratar um objeto que envolva impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. A administração, ela não sabe o que fazer, ela não sabe se é um viaduto, ela não sabe se é uma duplicação, se é uma rotatória, ela não sabe. Então a administração, ela realmente não tem como descrever as especificações técnicas no edital, não tem como, tá bom? Ou ela pode ser utilizada quando a administração verificar a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. Então, a administração, nesse caso, gente, ela vai identificar aqui, ver a necessidade de identificar uma solução técnica mais adequada, o requisito técnico apto a concretizar a solução já definida, ou estrutura jurídica ou financeira do contrato. Opa, cadê? Estrutura jurídica ou financeira no contrato. Ela precisa identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer essas necessidades, tá bom? São essas hipóteses apenas que podem ser utilizadas no diálogo competitivo. Eu fiz um resuminho aqui para você entender melhor a lógica dessa modalidade. Gente, aqui é para a gente fechar essa teoria do diálogo competitivo e depois a gente resolver algumas questões para fechar essa parte de modalidade de licitação. Primeiro, o diálogo competitivo é um procedimento especial, mas aqui a lei ela vai dizer como é esse procedimento. É diferente do leilão e do concurso, que a lei fala que é um procedimento especial, mas ela fala de maneira muito superficial como é o procedimento. No concurso ela não fala nada, no leilão ela ainda diz, né, que não vai ter uma habilitação e ela fala como é que vai ser e tal. Então no leilão eu ainda consegui elencar uma sequência de procedimentos, de etapas das fases da licitação. Já no diálogo competitivo, a lei traz isso de maneira mais clara e eu represento isso por meio desse esquema aqui para você, ó. Tá bom? Por meio desse esquema a gente consegue sim ter essa ideia, tá? Primeiro, vai existir a fase preparatória. Por óbvio, a fase preparatória vai existir sim aqui no diálogo competitivo. Lembra, a fase preparatória é o que nós chamamos, pessoal, de fase interna. O que é fase interna, professor? Deixa eu colocar aqui uma canetinha para a gente conversar sobre isso. A fase preparatória é a fase interna, é quando a administração pública se prepara para fazer a licitação. Beleza. E aí, quando ela define quais são os critérios, os requisitos, o que é que ela vai querer, quando ela define o problema, na verdade, e define os requisitos para as pessoas participarem naquele diálogo, ela vai lançar um edital. Muito cuidado. No diálogo competitivo, eu tenho dois editais. Eu tenho um edital de pré-seleção e um edital da fase competitiva. Esse edital, gente, não é um edital ainda para a contratação do objeto, não. É um edital para diálogo, para a administração ver quais são as soluções mais adequadas. Então é um edital de pré-seleção. A lei fala, gente, que esse edital de pré-seleção ele tem que obedecer a um intervalo mínimo, uma antecedência mínima de 25 dias úteis. Ô, professor, o que é que significa isso? Tem um tópico mais à frente aqui no nosso programa, no nosso curso, que eu explico para você. Eu vou explicar para você o que é esse intervalo mínimo, mas já para te adiantar. Quando ela publica o edital dessa pré-seleção, ela publicou o edital de pré-seleção, publicou hoje, pronto. A data da pré-seleção, a data limite para os interessados apresentarem suas propostas, essa data não pode ser antes desse prazo de 25 dias úteis. Então ela publicou hoje, ela pode colocar esse prazo lá para frente. Mas o menor prazo que ela pode estabelecer para que as pessoas possam participar desse diálogo, o menor prazo tem que ser 25 dias úteis. Ou seja, esse prazo para as pessoas se prepararem e apresentarem suas propostas devem ser de 25 dias úteis para lá. Não pode ser menos. Tem que ser de 25 dias úteis para mais, tá bom? É um intervalo mínimo. 25 dias úteis. Beleza. E aí, aqui a gente teve edital? Teve. As pessoas apresentaram suas propostas e a gente passa, pessoal, para a fase de pré-seleção. Gente, a fase de pré-seleção é quando a administração pública verifica as pessoas se elas têm os requisitos suficientes para participarem das conversas. Porque tem isso, não é todo mundo que vai participar do diálogo. Ela vai definir, pessoal, de maneira objetiva. Então aqui, ó, na pré-seleção, ela por meio de requisitos
por meio de requisitos objetivos, ela vai definir quem vai participar e quem não vai participar desse diálogo. É aqui na fase de pré-seleção. Gente, todo mundo que cumpriu os requisitos objetivos vão participar dos diálogos. A pré-seleção ainda não é competição não, tá? Ainda não é competição. Aqui ela apenas vai verifica. Cumpriu, passa para a próxima fase. Vou até colocar aqui, ó. Passa para a próxima fase. Próxima fase. Todos que cumprirem os requisitos mínimos. Os requisitos impostos pela administração no edital de maneira objetiva. Ok. E aí, quem passa vai para a fase de diálogo. A fase de diálogo, gente, é quando a administração pública vai conversar, vai fazer reuniões com aqueles interessados para que eles possam apresentar suas propostas. No exemplo que nós falamos aqui de mobilidade urbana, aí cada um vai até a administração e apresenta sua proposta de solução. Uma coisa importante, gente, isso não é uma sessão pública, não. Ela junta todo mundo e cada um lá no meio, todo mundo apresenta sua solução. Não! São reuniões individuais. Essas reuniões individuais, pessoal, elas são inclusive registradas em ata e por meio de áudio e vídeo. Registradas. As reuniões são individuais, registradas em ata e registradas em áudio e vídeo. Com qual objetivo? De a gente ter essas informações registradas na administração. Aí você pergunta, professor, esse registro dessas conversas que ela vai ter com esses diálogos, porque as reuniões são os diálogos, né? Então esse registro que ela vai ter do diálogo, ela pode publicar esse registro? Ela pode publicizar, divulgar? A priori não, gente. A priori não. Sabe por quê? Porque existe aqui um sigilo. Existe um sigilo das propostas de soluções. Ô professor, como assim? Olha que interessante, gente. Gente, aqui um fornecedor vai até a administração e conversa, dialoga com ela. Olha, eu acho que um viaduto aqui dá certo. Eu acho que você faz um viaduto assim, pronto. Ele vai lá. Se ele não quiser, ele não vai ter aquela reunião divulgada para público externo. E ele não permite que a administração divulgue isso para ninguém, nem mesmo após a reunião, nem mesmo após o diálogo, nem mesmo após a licitação, nem mesmo após o contrato, nunca. Isso aqui vai ficar sigiloso, olha que interessante. A administração pública, gente, preste atenção. A administração pública só pode divulgar para outras pessoas, para outros licitantes, para a sociedade. Ela só pode divulgar uma solução apresentada, uma proposta de solução, só pode divulgar com o consentimento do fornecedor. A regra é o sigilo. Ela não pode divulgar a priori? Nunca. Não pode divulgar. Tá bom? Então, existe esse sigilo das propostas das soluções, salvo que haja o consentimento daquele que apresentou a solução. Aí ela pode divulgar. Sem essa possibilidade de sigilo, ela não vai poder divulgar. Tá bom? Ok, pessoal, é o seguinte. Além disso, o que é importante a gente saber? O que é importante a gente saber aqui? A administração pública, ela pode prever fases sucessivas desses diálogos. Vou colocar aqui, ó, facultativo, discricionário, facultativo, você vai entender. Facultativo. Professor, o que é que significa isso? Isso significa, gente, que, vamos supor, ela quer fazer, vamos para as fases de diálogo. Ela bota em edital, tá? Em edital ela tem que botar. Nesse diálogo que nós vamos ter aqui, nós vamos ter 5 fases de diálogo. Na primeira fase eu quero verificar quem cumpre aqui, quem me atende mais. Aí vamos supor, pessoal, que 30 fornecedores apresentaram proposta de solução. Ela pode muito bem analisar a primeira fase de maneira objetiva e disse assim, olha, no edital ela já previa isso de maneira objetiva, e após a primeira fase diz, ó, desses 30 aqui, 10 não servem, eu vou delimitar mais. Para a segunda fase, vamos participar 20. Aí da segunda fase, ela vai delimitando, ó, até chegar à última fase, ela escolher aquele que mais agrada, aquela solução que mais agrada a ela, tá bom? Então, repito, ela pode
fazer os diálogos por meio de fases sucessivas. Não é obrigatório, não. Isso é uma opção, tá bom? É se ela quiser. Ok. E aí, gente, ao final dessa licitação, desse diálogo, perdão, ao final desse diálogo, a administração pública ela escolhe uma ou mais soluções. Ela pode escolher mais de uma também, não tem problema nenhum. Então ela escolhe uma ou mais soluções que vão servir. Nesse caso aqui que eu falei da mobilidade urbana, ela pode dizer assim, não, olha, eu acho que o viaduto resolve, eu acho que a duplicação resolve. Vamos levar os dois aqui para a licitação. Ela pode fazer isso, ou então fazer 2 licitações, enfim. Ela pode escolher uma, duas ou mais soluções sem problema nenhum. E aí, aqui, ela vai escolher ao final da fase do diálogo, antes do edital, da fase competitiva, antes de publicar o edital, ela escolheu o projeto, escolheu a solução. Agora ela vai escolher, pessoal, qual vai ser o critério de julgamento. Escolhe qual o critério de julgamento dessa solução, dessa proposta de execução da solução que foi escolhida, escolheu o critério de julgamento e a partir da escolha desse critério de julgamento, a gente vai encerrar essa fase que vamos chamar de fase pré-licitação, tá bom? Vamos combinar assim? Vamos chamar de fase pré-licitação. Ela encerra aqui e aqui ela vai começar a licitação de fato. Ela publica o edital da fase competitiva. Aqui, ela já escolheu o projeto anteriormente. Compreendeu? O projeto já foi escolhido. Então, ela escolheu o projeto e aqui sim ela vai lançar o edital de fato, né, gente? Vamos chamar assim. Ela vai lançar o edital de fato dessa fase competitiva. A fase competitiva é essa fase em que ela vai escolher qual é a proposta de execução. Beleza. Lançado o edital da fase competitiva. A lei fala, gente, que esse edital da licitação de fato, da fase competitiva, ele tem que ter um intervalo mínimo de 60 dias úteis. É a mesma lógica aqui, tá? Dos 25 dias úteis, a diferença é o prazo. Mas a mesma lógica. Olha, lançou o edital hoje, eu só posso exigir que os caras apresentem, que os licitantes apresentem essas propostas se foi um prazo de no mínimo 60 dias úteis, tá? 60 dias úteis para lá. Eles podem apresentar antes? Podem, mas a minha exigência de prazo máximo deve ser de 60 dias úteis para lá. Ok. Gente, o edital, é óbvio que esse edital, ele deve conter qual a solução escolhida, né? Qual foi a solução escolhida? Ou as soluções, se for mais de uma. Então tem que dizer, olha, a solução escolhida foi essa, e aí, quem quiser participar, vem participar aqui com a gente. Vem participar aqui com a gente. E aí, pessoal, vamos passar para a fase competitiva. Primeira pergunta. Quem participa da fase competitiva? Quem pode participar? Quem pode, vendo esse edital de fase competitiva, quem que pode chegar lá na administração pública e participar da fase competitiva? Gente, todo mundo que foi pré-selecionado. Todos que foram pré-selecionados podem participar da fase competitiva. Então, vou colocar aqui, ó. Os pré-selecionados. Todo mundo que lá atrás foi pré-selecionado, pode participar aqui sem problema nenhum. Tá bom? Ok? Uma coisa importante que eu quero deixar aqui para você, que a lei traz, deixa eu ver um espaço para eu escrever isso daqui. Deixa eu ver, acho que aqui eu vou conseguir. Gente, a lei fala que a administração pública pode pedir esclarecimento. Opa! Deixa eu corrigir isso aqui. A lei fala que a administração pode pedir esclarecimento ou ajuste. Pode, não é obrigatório, ela pode. Se ela vê uma proposta apresentada nessa fase competitiva, um licitante apresentou uma proposta, ela pode, olhando a proposta, não entendeu alguma coisa, ela pode pedir para esse licitante um esclarecimento a respeito dessa proposta, um ajuste a respeito dessa proposta. Ela pode fazer isso. Importante, desde que não viole a isonomia. Ela não pode, por exemplo, indicar ao licitante como ele deve apresentar a proposta, entendeu? Ela não pode indicar assim, olha, cara, essa proposta você apresentou assim, possa ser que não seja tão boa dessa forma. Se você apresentar dessa outra forma aqui, desse outro modo, talvez você ganhe, compreendeu? Isso seria ferir isonomia, aí não pode. Mas é apenas uma correção formal, vamos dizer assim. Ela pode pedir um ajuste, pedir um esclarecimento. Ok. Ao final dessa fase competitiva, nós vamos ter a apresentação das propostas. Os licitantes vão lá, apresentam suas propostas e a administração vai fazer o julgamento. Faz o julgamento das propostas de execução com base na solução escolhida lá atrás. Depois que ela julgou, classificou, ela escolheu qual é a proposta vencedora, vamos para a fase de habilitação. E daqui para frente, gente, ó, habilitação
recurso, homologação e adjudicação, é a mesma regra do procedimento comum, muda quase nada. Mesma regra, grosso modo é a mesma regra, tá bom? O procedimento especial é esse que eu falei aqui para você. Tudo certo? Beleza. Ah, professor, qual é o procedimento comum? Qual é esse procedimento geral, via de regra, ordinário? Eu converso com vocês um pouco mais à frente nos tópicos lá subsequentes. Mas se você seguir o meu conselho, lembra lá atrás? Antes de começar essas aulas aqui de modalidades, eu falei para você, olha, recomendo que você dê um pulo, vá lá para frente, estude esses próximos tópicos que falam sobre as fases da licitação, depois volta para continuar. Se você fez isso, parabéns, você já viu aquele procedimento geral do artigo 17 e lá da frente, artigo 50 e pouco que a gente começa. Eu mostrei o tópico para você bem direitinho. E a gente fala sobre alguns detalhes de tudo, de todo esse procedimento ordinário a gente fala, mas aqui é um procedimento especial do diálogo competitivo. É importante você diferenciar esses dois. Show de bola? Beleza. Com isso daqui, gente, nós vamos fazer duas questõezinhas aqui para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Primeira questão da banca AOCP, e ela diz assim, ó, de acordo com a Lei 14.133, de 1º de abril de 21, sobre as modalidades de licitação, relaciona as colunas e assinala a alternativa com a sequência correta. Nossa, isso daqui é uma questão típica de prova de modalidade licitatória. Típica de prova. Isso cai demais. Muitas questões sobre modalidade licitatória, a maioria são assim. Então, para você apenas saber o conceito. Primeiro aqui, ó. Primeiro conceito diz assim. Modalidade de licitação. Modalidade de licitação. Opa, perdão. Para escolha de trabalho técnico, científico, artístico. Gente, eu falei com você várias vezes. Falou em trabalho técnico, científico, artístico, você sabe que se trata de concurso. Vou colocar aqui, ó, número 2 aqui do lado que dentro não cabe. Modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns. Opa, bens e serviços comuns é pregão, meu amigo, não tem para onde correr. Modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais. Especial é concorrência. Modalidade de licitação para alienação. Gente, já sei, a alienação não precisa terminar de ler não, pô. Alienação é leilão, é 3, ó. Leilão. 2413, 2413, gabarito, letra E. 2413, sem dificuldade e sem medo de ser feliz. Tá bom? Essa próxima questão é específica sobre o diálogo competitivo. Ela diz assim, ó. A respeito da modalidade de diálogo competitivo, com base na Lei 14.133, assinale a alternativa correta. Letra A. Ao concordar em participar da licitação, o licitante autoriza que a administração revele a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante. Dá uma pausa aqui. Gente, quando o licitante ele concorda em participar do diálogo competitivo, ele já por si só, automaticamente, autoriza que a administração revele aos outros essas soluções que ele propôs, as informações sigilosas comunicadas? Não, a gente viu que não. A gente viu que essa solução ela é sigilosa. Somente se ele consentir. Se ele consentir, a administração pública pode revelar. Mas quando ele fala assim, ó. Quando ele fala assim, ao concordar a participar, ele autoriza que a administração revele aos licitantes? Não. Sempre que tal medida se mostra adequada, não pode. Somente se ele consentir. Letra B. A fase de diálogo poderá ser mantida por até 60 dias úteis, devendo a administração, em seguida, de forma fundamentada, divulgar a solução. Gente, tá errado por quê? Essa fase de diálogo aqui, ó, essa fase de diálogo, ela não tem prazo. Não tem prazo. O que é que significa, professor? Isso significa que a administração pública vai levar o prazo que ela entender necessário para escolher a solução adequada. Meu amigo, é conversa, é diálogo, isso pode demorar. A lei não prevê um prazo específico para esses diálogos acabarem, não. Tá certo? Então, por isso a letra B tá errada. Letra C. O edital não poderá estipular a realização de fases sucessivas de diálogos. Tá errado, gente. Pelo contrário, o edital poderá estipular, sim, a realização de fases sucessivas de diálogos para restringir soluções ou propostas a serem discutidas pelos licitantes, por se tratar de hipótese... Não é hipótese de fracionamento indevido, não. Não é, não. Tá bom? É uma licitação só em que ela está restringindo ali por meio de sucessivas fases. Ela não está deixando a licitação inacessível, não. Ela chama todo mundo, quem cumprir os requisitos participa e vai delimitando, afunilando para escolher a solução mais adequada. Letra D. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 5 servidores efetivos. Está errado. Eu falei para você que são pelo menos 3, não 5. São no mínimo 3, de 3 para cima.
Sobrou a letra E, né, gente? Tem que ser ela. Letra E diz: os critérios empregados para a seleção, para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencheram os requisitos objetivos estabelecidos. Perfeito. Ela está falando disso aqui, ó, da pré-seleção. Passa dessa fase todo mundo que cumpriu os requisitos. Todo mundo que cumprir passa para a fase do diálogo e aí vai participar desses diálogos com a administração, tá bom? Então a primeira questão de hoje, letra E. Segunda questão também, gabarito letra E. Tranquilo, pessoal? Beleza? Olha, encerramos um tópico importantíssimo para a sua prova, viu? Que é esse tópico aqui de modalidades licitatórias. Espero que eu tenha ajudado você a entender melhor aqui esses pontos atinentes à licitação, importantíssimos, aí, bastante relevantes para a sua prova. Encerramos mais um tópico da nossa lei. Se você ficou com alguma dúvida em qualquer aula desse tópico, você pode falar comigo aqui, ó, lá no meu Instagram, @profbrunolira. Eu vou estar fazendo questão de te atender com o maior prazer do mundo. Tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, um forte abraço. Eu encontro você na nossa próxima aula, no nosso próximo tópico do curso de licitações e contratos aqui do Tec Concurso. Forte abraço, a gente se encontra. Valeu, até mais!